Pessoal, boa noite. Galera, eu tinha conversado com vocês nas aulas anteriores de nós fazermos as aulas de hidráulica hoje. Então, no calendário tem 3 aulas que seriam para ser, digamos, de forma online, e eu achei interessante nós fazer uma aula mais tranquila hoje. Então, só na parte de acionamentos. Ao passado eu mostrei para vocês o método intuitivo para a sequência de acionamento dos sistemas pneumáticos. Então, acredito que hoje seria bacana nós colocar as situações que acabam ocorrendo sobre posição de sinais, só no sistema pneumático propriamente dito agora. E daí nas aulas, nas futuras aulas, nas aulas posteriores, nós trabalharemos agora também, daí de forma presencial, a parte dos acionamentos eletropneumáticos. Então, acredito que é mais tranquilo essa parte desse sistema pneumático, acionamento pneumático, que dá para ser trabalhado de forma online. Eu fiz o download, galera, da atividade. Eu fiz o download da atividade, não, desculpa, do software que eu encaminhei para vocês na aula passada. Então dá para fazer um download certinho. Até questionei vocês antes se alguém conseguiu fazer a instalação, que eu achei que poderia dar erro. Então agora acessei rapidão ali no WhatsApp web e consegui fazer o download. Então fez o download tranquilamente do software. Então eu vou mostrar para vocês um sistema de acionamento de forma indireta. Na aula passada nós vimos a parte de sistemas de acionamento pneumático de forma direta. Hoje eu vou mostrar a forma indireta e também vou apresentar para vocês um método cascata, que também ajuda muito quando ocorrer a possível sobreposição de sinais dos acionamentos pneumáticos. Beleza? Então, acredito que vai ser bem tranquila a aula. Vou mostrar para vocês primeiro algumas possibilidades de acionamento de forma indireta e depois apresento para vocês a cascata e também demonstro como que é realizada a montagem do circuito cascata, beleza? Dúvidas, curiosidades? Precisa que baixe já, professor? Como? Precisa que baixe já o programa? Ah, não, acredito depois da aula. Aqui eu vou fazer só uma demonstração, daí depois eu proponho um desafio para vocês e vocês vão ver que é bem tranquilo. E também, pessoal, deixa eu lembrar vocês, na aula que vem, nós já vamos trabalhar de forma presencial. Então, terça-feira que vem, nós já não vai ser aula online, vai ser aula lá na unidade, beleza? Então, já Professor, mas vamos. agora dia primeiro. Como? Agora dia primeiro que tem aula de novo. Dia primeiro tem aula novamente? É, Até eu achei que seria aula presencial já agora, dia primeiro, pelo que eu tinha entendido, quinta-feira. Ah, vocês têm aula, deixa eu ver. Deixa eu abrir o calendário aqui de vocês. Nós estamos em setembro. Ah, não! Galera, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Meu Deus, deixa eu ver aqui com o meu calendário, como é que tá. O senhor já tinha até pedido dispensa quinta, professor. O senhor me ajude aí. Não, não, tá certo, galera. Tá certo. Certinho. Viu? Aqui de vocês está como aula de pneumática, né? O meu tá. Ah, não, entendi. Não, tranquilo, pessoal. Quinta-feira à noite vai ser aula presencial. Dia primeiro, aula presencial, sem estresse. Deixa eu só ver o que eu tava tendo aqui. Ah, não, tranquilos. Show de bola. Não, tá certo, galera. Dia primeiro, aula presencial. Falei na semana que vem que eu não tinha me atentado, não tinha visto meu calendário, mas agora vocês estão visualizando aqui, ó. É que no meu aqui estava como hidráulica, galera. Ó, tá como hidráulica automação, dia primeiro. E aqui no de vocês já seria a parte de pneumática ainda. Não, pode, tranquilos. Quinta-feira, então, aula presencial, sem problema. Ah, eu vi que vocês questionaram de amanhã. Amanhã vocês já vão ter aula prática amanhã?
na unidade? Ou não? Positivo. Já tivemos ontem e vamos ter amanhã. Ah, não, fechou. Beleza, galera. Sem problema. Então agora acho que vai começar mais os momentos presenciais, né? Com a turma de vocês. Show de bola. Então, conforme nós analisamos aqui, a aula de vocês, deixa eu só arrumar aqui, vai ser presencial. Quinta-feira já começamos as aulas presencial, com a parte de acionamentos pneumáticos. Eu apresento para vocês todos os componentes fisicamente e vocês já começam a fazer os acionamentos e montagem nas bancadas. Beleza. Então, vamos nessa. Deixa eu abrir o FluidSim. FluidSim, onde é que está o meu FluidSim? Tem o de hidráulica. E está aqui o FluidSim pneumática. Pessoal, sempre quando eu abrir o FluidSim de vocês, depois que vocês instalarem, ele vai abrir dessa forma. Então eu vou passar algumas orientações para vocês não terem problemas futuros. Outro detalhe, que eu peço para vocês, quem tiver notebook que quiser levar nesses encontros presenciais, aí, fiquem à vontade, pessoal. Talvez eu vou propor algum desafio para vocês realizarem a simulação antes de vocês iniciarem a montagem em bancada propriamente dita. Então vocês vão fazer o desafio, funcionou, daí vocês vão para a bancada fazer a ligação das mangueiras e depois, posteriormente, fazer a ligação do cabeamento elétrico e dos acionamentos, beleza? Mas olha só, sempre quando vocês abrirem o FluidSim, ele vai abrir dessa forma. Então, o que eu sugiro vocês fazerem, pessoal? Abrir um arquivo novo. Olha só como que aparece. Eu cliquei aqui nessa aba branca aqui, que é para arquivo novo, e ele abriu toda essa extensão aqui de tela. Então, se eu abrir, olha só o problema que ocorre. Se eu inserir aqui a biblioteca de componentes, a biblioteca visão geral, e vocês expandirem, vocês vão começar a fazer dessa forma. Então, não é esse ambiente que vai ser realizado os acionamentos, a simulação. Então, é naquele arquivo novo. Essa aba aqui é só da biblioteca. Então, eu vou fechar tudo novamente para mostrar para vocês o que vocês vão fazer. Ó, vocês vão abrir um arquivo novo. O que eu peço para vocês? Vocês peguem no canto aqui esquerdo e arrastem para a direita. Então, olha só, diminuir um pouco a tela, a área de trabalho. E depois, vocês vão inserir a biblioteca, ó, visão geral, inserir biblioteca, visão geral. Como eu expandi antes, eu vou ter que ajustar ela. Olha só, eu tenho que ajustar essa biblioteca de tal forma que fique certo aqui do lado, aqui na lateral. Então, olha só, eu vou ajustando ela. Então, vocês podem dar zoom nela, diminuir o zoom. Estou diminuindo os componentes, estou aumentando os componentes. Então, acho que esse aqui é um tamanho legal, interessante para você já bater o olho e saber do que se trata, o que é um atuador de duplação, simples ação, uma válvula 5 vias. Então, olha só, vocês vão ter que ajustar essa área de trabalho. Pessoal, essa aqui é uma sugestão, mas vocês poderiam buscar todos os componentes aqui, ó, inserir componentes pneumáticos. Ah, vamos ver atuadores, quero um atuador linear com acoplamento magnético, quero um atuador linear com um acoplamento mecânico. Percebo que a simbologia está lá em cima. Ó, conforme vou passando aqui para baixo, ele aparece a simbologia aqui, tá? Então, aqui é uma outra forma de vocês inserirem os componentes, tá? Mas eu acho mais interessante sempre deixar a biblioteca aqui com os principais elementos pneumáticos para montagem dos acionamentos. Então, vou fazer rapidão aquele método intuitivo que nós vimos na aula passada, que era uma sequência direta. Depois nós vamos fazer uma sequência indireta. E, posteriormente, nós vamos fazer o circuito pelo método cascata, onde acaba eliminando possíveis sobreposição de sinal. Então, vou trabalhar com 2 atuadores de duplação. Sugestão também, eu sempre monto um conjunto de acionamento e depois eu multiplico. Então, aqui eu tenho um atuador de duplação, com amortecedor aqui
regulável tanto no avanço quanto no retorno. Eu vou precisar de 2 válvulas reguladoras de fluxo, que é para ajustar a velocidade de acionamento. Então, vou girar aqui em 180 e 90, girando 90 graus. Olha só, pessoal, essa válvula aqui, que nem nós vimos na aula passada, olha só. Nesse lado aqui, ela regula o avanço do atuador. Então, olha só, tá na frente aqui. Não é dessa forma aqui. Não é dessa forma aqui que eu vou regular o avanço. Aqui é possível também, mas não é o correto. Então, sempre você vai posicionar para o avanço debaixo do pórtico dianteiro. Então, aqui seria para o avanço. Vou colocar aqui uma regulagem de 50%. Com o shift do teclado pressionado, e você pressiona o componente que eu quero multiplicar, olha só, eu arrasto para o lado. Então, eu acabo multiplicando esse componente. Tá? Então, eu tenho 2 válvulas reguladoras de fluxo, que é para controle da velocidade do atuador. Agora, eu vou trabalhar com uma válvula 5 duas vias, acionada por duplo piloto pneumático. Então, aqui eu vou colocar aqui piloto pneumático. Então, aqui nós temos um solenoide para acionamento elétrico e aqui piloto pneumático. Então, vou colocar aqui dos 2 lados, vou colocar piloto. Então, vai ser uma válvula com duplo piloto. O fluxo de ar que vai mudar a condição e comutar essa válvula de controle direcional. Vou precisar também de uma fonte de alimentação. Vou precisar também aqui de uma unidade de conservação de ar comprimido, que é a última etapa de tratamento do ar. Vou ligar aqui, ó, no 1, que é o meio, pessoal, sempre é pressão. O 5 e o 3 é exaustão ou escape. Então, para não ficar aberto essas conexões, eu dou 2 cliques aqui nela e vou colocar uma opção de escape aqui com um silenciador. Então, eu coloco esse silenciador aqui nos 2 lados, tanto no 5 quanto na entrada 3. Na verdade, a saída, né? Que é exaustão. 5 e 3 é exaustão. O 2 é responsável pelo retorno e o 4 é responsável pelo avanço, pessoal. Então, está aqui nosso primeiro estágio. Que nem eu falei, como nós vamos trabalhar com 2 atuadores, eu já configurei essa válvula. Já coloquei, olha só, coloquei os silenciadores, coloquei aqui as válvulas reguladoras de fluxo, já identifiquei que essa válvula aqui, já coloquei que é duplo piloto, então os 2 pilotos dos 2 lados. Agora, olha só o que eu faço, seleciono todo esse conjunto, meus amigos, e shift do teclado, arrasto para o lado. Ou melhor, deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma régua de posicionamento, e vou colocar uma etiqueta. Esse aqui vai ser o nosso atuador A. Então, A0 para identifica que ele está recuado. A1 identifica que ele está avançado. Então, ó, o avanço desse simulador aqui, ele varia de 0 a 100 milímetros. Então, eu vou colocar o avanço total da haste do atuador com 100 milímetros. Então, A0, 0. Então, olha só, a ponta aqui do atuador está recuado. Então, tem um fim de curso que identifica que ele está recuado. E o A1, ele está avançado. Então, quando bater em A1, identificou que ele chegou ao final do curso. Então, avançou 100 milímetros, que é o curso total desse atuador. O que eu vou precisar mais, pessoal? Os roletes fim de curso. Então, eu vou precisar de uma botoeira de acionamento. Então, olha só, a botoeira também. 1, pressão. 2, utilização. E o 3 é exaustão, ou escape. Então, olha só, essa aqui é a nossa linha de pressão. Toda a linha pressurizada. Vou configurar também. Essa válvula vai ser um acionamento manual, por botão. Vai ser... Vou colocar que ela é retorno por mola. Posição inicial está normalmente bloqueada aqui, tem um bloqueio, normalmente fechada. Beleza, então olha só. Aqui no 3 vou colocar uma situação de escape, que é esse cara aqui. Beleza. Então desenhei aqui uma válvula 3 duas vias, acionamento por botão, retorno por mola. Então, se tiver um esforço físico aqui nesse sentido, aqui nessa botoeira, eu venço a força dessa mola e darei passagem ao fluido pneumático para comutar essa válvula de controle direcional 5 duas vias por duplo piloto. Então, olha só, pessoal, 1 sempre na linha de pressão. Esse acionamento aqui, deixa eu só multiplicar aqui para vocês,
Então, esse aqui vai ser nosso atuador A. E esse aqui é o conjunto de acionamento para o atuador B. Um aqui, já vou conectar aqui na pressão. Ó, toda essa linha aqui que sai da unidade de conservação é linha pressurizada, já com o ajuste de trabalho da máquina. Então, se aqui é o atuador A, esse aqui é o atuador B. Então, vou ter que modificar aqui os filicursos. Então, vou colocar aqui B0, B0 e aqui B1. E aqui A0, aqui A1. Show de bola. Beleza. Vamos inserir um texto aqui só para vocês analisarem o que eu estou fazendo, pessoal. Esse acionamento vai ser um acionamento direto, só para vocês entenderem ali o que acontece se nós modificar a sequência de acionamento. Então, esse acionamento vai ser a mais, o atuador A vai avançar, o atuador B vai avançar posteriormente, assim que o A chegar ao final do curso dele, de 100 milímetros, vai avançar o atuador B. Posteriormente, vai retornar o atuador A e depois vai retornar o atuador B. Então, olha só, A mais identifica que o atuador A avançou, B mais identifica que o atuador B avançou, A menos identifica que ele retornou e B menos identifica que o atuador B retornou. Então, está aqui nossa sequência algébrica de acionamento. O atuador A vai avançar, B vai avançar, A vai retornar e B vai retornar. Então é o seguinte, pessoal, o que eu preciso para que o atuador A avance? Nesse caso aqui, vocês já perceberam, né? Então, nós temos uma botoeira 3 vias aqui, então se eu tiver aplicar uma força aqui, ó, o ar comprimido que vai estar pressurizado aqui vai dar passagem, que eu vou mudar a condição dessa válvula 5 vias duplo piloto pneumático, também conhecido como válvula de memória. Então, olha só, vou dar um play aqui só para vocês analisarem. Ó, aqui está bem tranquilo. Deixa eu ver, simulação, vou colocar aqui pressurizado, vou colocar uma cor vermelha, só para nós modificar, pressurizada, cor vermelha. Show de bola, olha só. Acionando aqui, já está tudo pressurizado. Onde está vermelho aqui, tem uma pressão pneumática internamente das mangueiras. Então, ó, mediante um pulso aqui, ó, dei passagem o suficiente para só mudar a condição dessa válvula de memória, pessoal. Então, perceberam que, ó, ela está nessa condição normalmente recuada, nesse sentido. Então, o ar está vindo aqui e está mantendo esse atuador recuado. Se eu der um pulso apenas, o fluxo vem nesse sentido, eu mudo a condição do carretel interno da válvula. Então, vou mudar a condição dela. Ó, um pulso apenas para avançar. O que aconteceu, meus amigos? Chegou o final do curso, né? Sendo que eu coloquei aqui no final do curso 100 milímetros, que é A1. Então, no software está identificando que ele bateu num fim de curso, cuja etiqueta desse fim de curso é A1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar o Shift do teclado e vou pegar essa botoeira aqui, 2 vias, retorno por mola e vou modificar. Ó, vou modificar, não quero mais acionamento manual. Vou utilizar um acionamento do tipo mecânico, do tipo rolete. Olha só. Então, aqui nós vamos conectar aqui e aqui na pressão. 1, pressão, 2, utilização. Só que eu tenho que identificar aqui na ponta desse atuador a etiqueta. Então, olha só. Quando chegar em 100 milímetros, está escrito aqui na etiqueta A1. Então, nesse rolete aqui, eu vou colocar A1 também. Então, percebam que aqui é um método intuitivo, pessoal. Vocês vão percebendo como é que vai se comportar a sequência de acionamento, os passos que esses atuadores vão fazer. Ó, percebam, vamos dar aqui um iniciar novamente, ó, um pulso, bateu em A1, ó, ainda está avançado aqui, então está pressionado aqui o rolete, onde está dando passagem para o ar comprimido que comutou essa válvula. Vamos colocar aqui. Muito rápido. Aí.
40 e 40. Olha só. Também é 1, B1. Ó, batendo e chegando no final do curso B1, qual que é o próximo passo aqui? Ó? Foi A mais, B mais. Não tem que retornar o A? Então, bateu em B1. O B1 vai estar com uma conexão da mangueira puxada aqui no na nossa válvula 5 duas vias. Então, nós vamos, ó, shift do teclado, arrasto para o lado. 1, pressão. 2, vai para a utilização. E 1 aqui eu vou colocar a etiqueta de B1. Isso aqui, pessoal, na montagem física, esse componente ele vai estar aqui em cima, próximo ao altador. O altador tem que bater nele. Tá? Então, aqui é só para organização aí que vocês vão identificar em possíveis manuais. Tá? Então, olha só. Método intuitivo do comando direto. A mais, B mais, A menos. Bater, ó, o atuador A recuou. Então, A0 seria um fim de curso. Então, esse fim de curso vai ser responsável pelo último passo, que é o retorno de B. Ó, o B ainda está avançado. Então, aqui nós vamos colocar um cara chamado de B0. Não, A0. A0. Legal. Olha só, pessoal. Perceberam que o que aconteceu aqui em A0? Ó, teve essa elevação, esse ressalto. Identifica que ele já está acionado. Ó, perceba que os outros dois roletes aqui, eles estão tudo bloqueados. Só vai abrir quando estiver pressionado aqui esse rolete. Como o A0 já está recuado, então ele já está avançado. Ou seja, está dando passagem ao ar comprimido. Então perceba como é que vai ficar nosso acionamento. Ó, deslocou aquele A, soltou aqui o nosso fim de curso. A mais, B mais, A menos, B menos. Tá? Então, essa aqui, deixa eu ver se vai ver mais. Olha só, aqui está dando sobreposição de sinal. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Colocar um rolete de B0 aqui em série com a botoeira. Para deixar um ciclo contínuo. Mas aqui nós já atendemos o circuito. Aqui eu vou colocar ele B0. Então, perceba. Ele funciona ciclo único, ó, um pulso. Ou se eu manter pressionado aqui, ele vai fazer um ciclo contínuo. Ou se eu colocar aqui uma botoeira com trava, olha só, vamos colocar aqui uma botoeira com trava, ou uma botoeira seletora. Ó, aqui ela vai ficar de forma contínua o acionamento. Então, meus amigos, o que eu quero deixar claro aí? Que o acionamento direto A mais, B mais, A menos, B menos, é muito fácil. É uma forma intuitiva de vocês montarem esse tipo de acionamento. Agora, se tiver que mudar a condição dessa sequência aqui, eu vou tornar ela uma sequência indireta. Então, A mais, B mais, A menos, B menos. Esse aqui é um circuito direto, forma direta. Agora, se eu fizer dessa forma aqui, A mais, B mais, B menos e A menos, eu deixei uma sequência indireta. Então, ó, repetiu aqui o B antes de retornar o A. Então, A mais, B mais. Antes era A menos, B menos. Ficou certinho. Aqui ficou de forma indireta. Então, quando duas letras vão e voltam ao mesmo tempo, é uma sequência indireta. Antes nós estávamos com essa sequência aqui, ó. A mais, B mais, A menos, B menos. Então, esse aqui não vai ocorrer o quê? Sobreposição de sinal.
Então, eu consigo fazer nessa sequência a forma de acionamento com ciclo único ou ciclo contínuo. Agora aqui já mudou, ó, pessoal. A mais, B mais. Ó, o B menos retorna antes do A. E depois o A menos. Então, aqui existem dispositivos que podem contribuir para eliminar essa sobreposição de sinal. Olha o que vai acontecer. Se nós vamos deixar dessa forma aqui. Vamos deixar dessa forma aqui. Daí nós vamos editando e vocês vão ver o que vai acontecer. A mais vai avançar. Então vamos só mudar essa botoeira aqui para pulso. Ó. A mais, B mais, ó, agora tem que retornar o B. Então aqui, no lugar desse A0 aqui, eu tenho que colocar B1. Então aqui, ó, porque o A avança, B avança e depois retorna o B. Então aqui nós vamos colocar B1. Deixa eu tirar esse cara aqui para não dar problema. Então olha o que vai acontecer. Ó, A mais, B mais. O que aconteceu aí, pessoal? Sobreposição de sinal. Então tem essa sobreposição de sinal aqui que não deixa essa pressão, esse fluxo de pneumático aqui, mudar de volta essa válvula 5 vias, voltar à sua posição inicial. Porque o A já chegou ao final do curso. Ele permaneceu, depois avançou o B, depois tem que retornar o B. O que nós poderíamos inserir aí, pessoal, para eliminar essa sobreposição de sinal? Corta a mangueira, tio. Não. Aqui é só sistema pneumático, só apenas, pessoal. Com a utilização de relés, acaba ficando um pouquinho mais fácil. Mas a lógica, o raciocínio lógico para a montagem acaba sendo mais difícil também. Alguma sugestão aí, meus amigos, para eliminar essa sobreposição de sinal aqui, para retornar o atuador B, mantendo agora essa sequência A mais, B menos e A menos? Colocar mais um daquelas pecinhas ali. Aquele NF lá do... NF no B1? Ou no caso A1, não sei, agora me confundi tudo. Vocês dizem fim de cursos? Não, os normalmente fechados lá que o senhor colocou antes ou antes. Vou dar um stop aqui. Não estou entendendo o que vocês estão falando aqui. Esses fim de curso, vocês dizem? Nas aulas anteriores, eu mostrei para vocês alguns elementos pneumáticos onde eles contribuem, na verdade, para eliminar essa possível sobreposição de sinal. Então, esses elementos, eles são válvulas fim de cursos, só que ele tem um princípio de funcionamento, é do tipo gatilho, pessoal, onde ele aciona momentaneamente. Então, olha só, nesse sentido, A mais, B mais, agora é para retornar o B, mas está tendo essa sobreposição de sinal. Então, tem que eliminar essa sobreposição do A1 aqui. Quando o atuador 1 aqui, ele tem que comutar a válvula e descomutar. Tem que acionar e desacionar, digamos. Então, por isso que nós vamos ter que inserir uma válvula do tipo rolete. Então, vamos ver aí como é que nós vamos inserir. Só que, seguinte, pessoal. Como eu falei que tem que acionar momentaneamente e desacionar, nós temos que analisar o sentido de avanço aqui desse atuador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques nessa válvula. O acionamento ainda continua mecânico, mas vocês vão perceber que aqui nós temos outras possibilidades. Olha aqui, esse aqui vai avançar no avanço, setinha para a direita, e seta para a esquerda no retorno. Então, ele tem que acionar no avanço e desacionar. Então, perceba como é que vai ser essa montagem. Então, vou colocar esse cara aqui. Quando a atuador A avançar, na direita aqui, ele vai acionar. Então, olha só. O que pode acontecer? Mas ainda permaneceu.
Perceberam que ainda permaneceu essa sobreposição de sinal? Tanto aqui no software quanto na montagem bancada, vocês vão ter que prever uma distância, porque ele tem que acionar e desacionar. Tem que acionar momentaneamente e desacionar. Então, o que nós vamos ter que mexer agora, meus amigos? Aqui na regra de posicionamento. Então, vou colocar aqui 95. Então, 95 ele aciona, quando chegar em 100 ele está desacionado. Então, ele passa pelo rolete acionado, faz com que esse atuador B avance. Só que quando o atuador A avançou, o A aqui ele ainda está avançando, mas é questão de milímetros, pessoal. Então não é tão preciso, não vai ser tão preciso quanto a hidráulica. Então ele vai continuar avançando alguns milímetros. Então aqui no lugar de 100 eu vou colocar 95. 95 milímetros. Então aciona em 95 até chegar em 100, ele desaciona. Então vamos testar aí novamente. Ó, deixa eu colocar aqui uma... Ainda está muito rápida a simulação. 30. Ok. Então vamos lá. Ó, avançou a mais. Perceberam que eliminou essa sobreposição de sinal que tinha aqui no avanço para comutar essa válvula do comando de B? Olha, ele avança, só que o A ainda está retornado, né? Ainda está avançado. Ó, ele aciona e desaciona. Então, ele bateu em 95 e continuou até 100. Então, ele acionou, comutou essa válvula fim de curso e desacionou. Então, aciona momentaneamente para... Essa aqui é uma possibilidade de inserção, pessoal. Mas, ó, perceba que o A não retornou ainda. O A não retornou ainda. O que nós temos que fazer, hein? Identificar aqui como B0, né? Então, quando chegou aqui em B0, quando o atuador B retornar, nós temos que identificar ele novamente aqui como B0. Então, vamos colocar essa informação aqui, B0. Show de bola. Ali. Opa. Olha a bronca aí, pessoal. Olha a bronca aí que está acontecendo. Agora me ajudem aí. Vocês perceberam que o atuador aqui ele está recuado? Então, se ele está recuado, ele já está pressionado o B0 aqui. E olha só, se está pressionado B0, está dando passagem nesse sentido aqui, a pressão do ar comprimido. E se eu for, ó, não adianta. Essa pressão aqui já vai prevalecer. Ó, não vai dar partida, não vai avançar. O que eu poderia fazer aqui agora para solucionar essa sobreposição de sinal aqui? Coloca outro final de curso. O final do curso já está aqui, né? Botar um limitador no A0, daí senhor não resolve. O quê? Ou algum comando que não chegar no A0 ele despressuriza a linha. Não, o problema aqui está no B0 aqui, pessoal. Que ele tem que ficar aqui, ó, sem pressão. Ó, no comando de B. Para o retorno está sem pressão. Aqui está sem pressão. Para o avanço está sem pressão. Só nós que deveremos comandar esses avanços. Só que aqui já está dando passagem da pressão. Então o nosso problema está aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Aquele comando lá com rolete na parede lá, como é que é? Um NF do fim de curso? Os fim de curso são tudo, digamos, tem o bloqueio, né? Tem um que está bloqueado. Se tiver uma pressão sobre o seu rolete, daí vai abrir essa válvula, dar passagem. Nós temos duas condições, ou Não, fechado ou aberto, né? usou antes uma válvula ali que, tipo assim, ela tinha um desenho de uma parede na próxima cabeça do rolete, seria um NF? Aqui já tá, olha só, tu tá falando aqui? Isso.
Ó, isso aqui porque o atuador B já está recuado. Olha só, ele já está em zero, está recuado, totalmente recuado. Então já está batendo no rolê, digamos, no atuador, na ponta do atuador. Então esse fim de curso aí já identificou que o atuador está recuado. Então, olha só, pessoal. Assim como nós fizemos aqui no atuador A, ó, no avanço nós colocamos 25 para esse rolete do tipo gatilho escamoteável, ele aciona momentaneamente e já tem que voltar à sua posição normal. Nós vamos ter que fazer aqui no B0 também. Então, olha só. Quando retornar esse atuador B, ele tem que acionar e desacionar. Então, aqui, quando ele estiver retornando, ele tem que acionar e desacionar. Então, aqui eu vou ter que colocar 5 milímetros. Então, vou colocar aqui uns... Poder colocar 2, já vai entender. Mas vou colocar 5 para facilitar aqui. 5 milímetros. Olha só, perceberam que eu joguei um pouquinho para frente aqui, esse B0? Ele foi um pouquinho para frente. Olha o que acontece. Ó, já teve essa eliminação da sobreposição de sinal. Mas olha o que vai acontecer se eu acionar aqui. A mais, ó, já está desconfigurado. Ficou todo desconfigurado o sistema. Não, calma aí, deixa eu só dar um pulse aqui para vocês perceberem. Ó, A mais, B mais, só que o A já está retornando. O A tem que retornar depois que o B retornar para manter essa sequência algébrica. A mais, B menos e A menos. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, meus amigos? Vou ter que colocar um gatilho também em B0, onde ele não avance. Ou seja, o gatilho é o seguinte, ele é escamoteável. Então, no avanço de B, ele não pode acionar. Então, ele vai passar, bater nesse gatilho, só que não vai acionar, só vai acionar no retorno de B. Aqui, o que está acontecendo? Ele está acionando, quando começar a partir o B, ele já muda a condição aqui de B0, fazendo com que A retorne. Ó. Daí usa aquele contatinho lá que tem a flechinha indicando retorno, é isso? Exatamente. Ó, é isso aí mesmo. Então, aqui nós vamos ter que configurar essa válvula aqui, ó, no retorno. Então, no retorno, quando ele voltar o B0, ele aciona e desaciona. É esse cara aqui. Então, vamos ver se vai dar certo agora. Ó, A mais, B mais, B menos. Ó, ele acionou e continuou 5 milímetros para voltar à sua posição inicial. Então, uma possibilidade aqui para eliminar essa sobreposição de sinal para circuitos indiretos, pessoal. Então, esses circuitos indiretos é complicado. Então, nós temos que utilizar, se for o sistema pneumático, propriamente dito, extremamente pneumático, nós temos que utilizar esses fins de cursos do tipo rolete escamoteável. Agora funcionou. A mais, D menos e A menos. Deu para dar uma clareada um pouco do como que nós deveríamos fazer? E esse tipo de acionamento, possivelmente vou pedir para vocês montarem em bancada, fazer a montagem das válvulas, dos fins de cursos, dos atuadores, e vocês vão ter que prever esse acionamento, essa distância aí que eu coloquei. Então, vocês vão colocar antes, o atuador vai passar, vai acionar, e ele vai passar, passando o atuador, ele tem que desacionar, para que avance o B0. Mas isso aqui nós estamos trabalhando sistemas de acionamento, pessoal, extremamente pneumático, tá? Existem outros sistemas, né, o eletropneumático aí, que vai facilitar a nossa vida, né? Vai da lógica, do tipo de acionamento que nós vamos inserir no sistema. Se vai ser minimização de contatos, maximização de contatos, então, ou de forma intuitiva, de forma elétrica, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui também, o que vai mudar posteriormente dessas válvulas é que aqui é a pressão do ar comprimido. Aqui o que vai mudar é uma energização de um solenoide, que ele vai comutar essa válvula, mudar o estado dando passagem em um sentido para passagem em outro sentido da pressão do ar comprimido. Pessoal, vamos tentar
vamos fazer juntos aí um outro tipo de acionamento. Vamos colocar essa condição agora. A mais, A menos, B mais e B menos. Isso aqui também, pessoal, ó, extremamente indireto. Direto é só essa primeira situação aqui, A mais, A menos, B menos. Isso aqui nós conseguimos com os fim de curso normais, conseguimos fazer métodos contínuo e métodos com ciclo único. Agora é o seguinte, aqui vai ser complicado. Me ajudem. Eu vou arrastar, vou eliminar esse cara aqui. Vamos fazendo em partes, para nós ir entendendo como é que vai ser esse funcionamento. Aqui também eu vou deixar aqui do lado e vou excluir esse cara aqui. O que ele tem que fazer? Ele tem que avançar e retornar ao mesmo tempo. Então, olha só. Então, aqui nós vamos ter que colocar o A1. Olha só. A mais, A menos. Agora, o A0 tem que comutar para o atuador B avançar e retornar. Vamos em partes, vamos montando dessa forma intuitiva e depois nós vamos incrementando possíveis roletes do tipo gatilho. Então, opa, vamos dar um stop aqui. Então, quando o A retornar, A0 retornar, tem que avançar B. Então, aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, o A0, esse sensor que está aqui no recuo, identificando que o atuador A está recuado, ele já está pressionado, ó, fazendo com que o atuador B já parta avançado. Mas não é essa sequência que nós queremos, né, meus amigos? Então, esse A0 aqui, nós vamos ter que pôr um fim de curso, porque só quando o A0 retornar, que ele tem que comutar essa válvula aqui do comando B. Só quando o atuador A avançar, porque ele vai ó, A mais, A menos. Não é isso que está acontecendo. Ó. Quando eu dar um play aqui para iniciar o sistema, energizar, digamos, o sistema, ó, já vai partir do B. Então, eu vou colocar um rolete escamoteável que acione no retorno, só quando o A retornar, ó, A menos. Então, vamos dar um... colocar aqui no retorno para a esquerda. Então, show de bola. O que eu tenho que fazer mais ainda, pessoal? Me ajudem aí. Colocar um controlador de sinal para retorno do B1 do pistão B. Olha só, quando eu acionar aqui, ainda ele vai partir. Opa, não, deu certo, deu certo. Achei que ia dar erro aí. Nós vamos fazendo em passo. Então, vamos lá. A mais, A menos, B mais, ó, sobreposição de sinal aqui. Mas aqui nós vamos ter que pôr o B1. Porque A avança, A retorna. B avança, B retorna. Aqui nós vamos colocar a etiqueta de B1. Identifica aqui esse sensor fim de curso B1 aqui, que vai identificar que o atuador avançou. Quando ele avançou, chegou ao final do curso, deveria retornar. Então, 1, pressão, 2, utilização. A mais, A menos, B mais, B menos. Ó, o A0 aqui, pessoal. O A0 que é o nosso problema. Porque quando chegar em B1, aqui eu não posso ter pressão. Aqui onde é que tem essa linha vermelha aqui, eu tenho que despressurizar. E como que eu vou fazer isso aí? No retorno de A.
Então, quando retornar o A, ele tem que acionar momentaneamente e desacionar. Então, aqui, olha só. Aqui eu posso deixar os 100 milímetros, acredito. O A0 eu vou ter que deixar com 5 milímetros. Então, no retorno, ele aciona até chegar em 0 e desaciona. Então, em 5 ele aciona comutando essa válvula de controle direcional aqui, e até chegar em 0, que é o recuo máximo do atuador A, ele vai despressurizar esse sistema. Então, tem que jogar para frente e não pode acionar no avanço, mas sim no retorno de A, acionar momentaneamente e desacionar. Então, coloquei uns 5 milímetros aqui. Vamos ver. A mais, a menos, ó, aciona, ó, e já despressurizou. Agora sim. Então aqui nós conseguimos colocar essa possibilidade com a utilização de apenas uma válvula 2 vias, acionamento por rolete escamoteável e retorno por mola. Só que percebam, pessoal, analise aqui o atuador A, que ele aciona, ele comuta a válvula e ele continua retornando mais aqueles 5 milímetros. Mais aqueles 5 milímetros. Então, deixa eu colocar um pouquinho mais lento para vocês apreciarem o que acontece no sistema virtual aqui e também vai acontecer no sistema físico. Ó. 20 e 20. Então, vamos lá. A mais. A menos. Ó, perceberam que ele só comuta e ele continua retornando em 5 milímetros? Ó, ciclo único, show de bola, deu certinho. Agora, se nós fôssemos fazer um ciclo contínuo, cara, vai ficar complicado. Ó, só vou colocar aqui a. Vamos ver. Vamos ver se é possível. Vou colocar uma botoeira aqui com trava e vamos analisar o que vai acontecer. Ó, travou aqui. Ó, já tem essa sobreposição de sinal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar essa sobreposição de sinal. Então, para o ciclo o pulso, o ciclo único, é possível. Agora, já para o ciclo contínuo, já ficou um pouco complicado. Como que eu poderia eliminar essa sobreposição de sinal aí, pessoal? Eu tenho que inserir o atuador, uma válvula fim de curso de B. Nós temos A1, A0 e B1. Vamos colocar B0. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma válvula B0. Sei não. Barbaridade. Não, esse aqui vai bem xarope, pessoal. Deixa eu ver que vai dar sobreposição de sinal da mesma forma. Vou colocar aqui um B0. Ó. B0 aqui tem que ser 0. Deixa eu ver. 0. Ó, ainda tem essa sobreposição de sinal. Pro ciclo contínuo, pessoal, é bem xarope. Por isso que existem outros métodos que eliminam essa possibilidade de sobreposição de sinal. Vocês estão analisando e podem me dar uma sugestão aí como nós podemos fazer aí para tentar deixar de forma contínua? Aqui não vai dar certo. Esse B1 aqui não vai dar certo. Mas talvez quando a atuadora avançar,
Aqui ele avança momentaneamente e despressuriza. Deixa eu ver. Ó, não vai dar certo. Como que eu vou fazer isso aqui, cara? Zero. Babará, papará. Esse método intuitivo aqui é para ciclo único, pessoal. Mas vamos estudar aí. De repente, a ideia, o que nós temos que fazer, primeiramente, é eliminar essa sobreposição de sinal que vai ocorrer aqui, ó. Que ele não pode ter essa sobreposição de sinal. Porque o A retorna para esse circuito aqui. Os outros, o A direto consegue tranquilamente. O A+, B+, B- e A- também consegue, porque é um ciclo mais fácil, na verdade. Esse A+, A-, B+, B-, vamos só... Deixa eu ver como é que nós vamos fazer. Infelizmente não vai ter como. B0 que tem que estar aqui. Pessoal, aqui não vai ter como. Esse aqui é só ciclo único. Ciclo contínuo, nós temos que achar um outro método. Esse aqui não atende de forma Vamos intuitiva. contratar um cara para ficar apertando o botão, senhor? Para esse sistema pneumático aqui pro elétrico faz, tá? Atende tranquilamente. Agora, pro sistema extremamente pneumático, puro, aqui vai ficar difícil. Vocês estão conseguindo compreender a ideia para eliminar essa sobreposição de sinal aqui, que não é fácil. B0. Deixa eu ver como é que... Ele tem que dar a passagem. Só que aqui o B, ó, esse aqui daria certo. Mas esse A+, A-, eu não consigo, por mais que eu insira aqui a válvula B, porque o A tem que avançar e o B retornar, e o A avançar e A retornar. E aqui ele vai ficar acionado. Por mais que eu coloque o roleta do tipo escamoteável, isso aqui já vai ficar xarope. Professor, não tem como colocar, por exemplo, alguma outra válvula com mais saída, por exemplo, que Uma 5 duas vias? tipo assim, que daí, por Foi exemplo, a quando mesma desce, ideia que eu tive. exato, quando desce o comando B0, essa válvula dava o comando para que o A0 avançasse de novo, por exemplo. Infelizmente não, porque aqui é só para... Não, pessoal, ó, percebam, aqui esse B0 tranquilamente vai conseguir. O problema é que essa válvula seletora com trava. Ó, com pulso funciona normalmente. Ó, a ideia é que tem que quebrar essa sobreposição de sinal aqui, ó. Porque se tiver uma trava, aqui vai estar pressurizado. Então não consigo fazer com que o ar retorne. Então aqui só... Não, mas digo na minha ideia, por exemplo, quando o pistão chegasse o ciclo final ali, o B0, né? Não, aqui ó, a ideia é que o A tem que retornar para o B avançar. Sim, calma aí, professor. Deixa eu tentar ver se eu consigo explicar com a minha. Tá, Vai avançar a mais e vai retornar, né? A menos. certo. Aí depois vai B mais e o B menos. Por exemplo, com um comando ali, no retorno do B0, ele acionasse uma válvula que desse o comando para o A0 avançar novamente. Vamos dizer.
Cara, não vai ter como. Nessa condição aqui, sem chance. Então, esse que era o objetivo da aula, né? Para vocês verem que circuitos indiretos, muitas vezes o método intuitivo não atende. Então, nós vamos ter que buscar outros métodos. Esse cara aqui, extremamente pneumático, não atenderia, mas numa situação industrial, se ia propor um acionamento elétrico, então, talvez. Só que ainda é que está a condição. E se fosse uma situação onde que não pode ter o sistema elétrico? Daí nós vamos ter que ir para o cascata. Então, que vai ser o assunto aí da nossa aula de hoje. Então, a ideia inicial. Circuito direto, show de bola. Nós conseguimos atender o circuito de forma contínua ou ciclo único. Então, ciclo contínuo ou ciclo único. Para métodos indiretos, acionamento indireto, já fica complicado o método de circuito do ciclo contínuo, pessoal. Mas é possível fazer ciclo único com a inserção dessas válvulas do tipo rolete escamoteável, tá? Agora, para o cascata, não vai ser nem necessário esse tipo de válvula aqui, ó. Então, nós vamos usar tudo aqui os fim de cursos normais, sem ser rolete escamoteável, tá? Então, só para finalizar aqui, atendemos aqui os três acionamentos, o A, ciclo contínuo e ciclo único, o AB nós só fizemos ciclo único, mas aqui também seria possível fazer o ciclo contínuo com a inserção de mais rolês do tipo escamoteável, porque o A mais, o B mais, o B menos e o A menos, aqui fica mais fácil. Agora, o A mais, o A menos, então ó, quando avançar o A aqui para o ciclo contínuo, já vai estar pressurizado. Então, não consigo retornar o A. Então, aqui vai ficar pressurizado, então vou fazer com que ele avance, mas eu não vou conseguir retornar, porque aqui eu tenho que eliminar essa pressão. E vai ser difícil, porque ele vai ter que retornar para depois avançar o atuador B. Então, aqui, para esse tipo de acionamento, o último acionamento, A mais, A menos, B mais, B menos, é só ciclo único. A mais, A menos, B mais e B menos. Beleza, né? Show de bola. Então, 5 duas vias, o senhor faz ali, hein, tio? Não quero dizer nada, hein? não, então ainda é que está o desafio. Então, tenta fazer. Eu falei, o software está disponível lá, pega e configura as válvulas, tenta fazer. Aí essa possibilidade de você tentar e provar que, professor, é possível. Utilizando esse método intuitivo aqui, eu consigo só ciclo único. Ciclo contínuo eu não vou conseguir, porque eu não consigo quebrar, eliminar essa sobreposição de sinal. Mas tenta configurar alguma válvula aí, tenta, tá aí o teu desafio. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Parar.